Olá meninas, hoje vamos falar de bebida. Vocês não têm noção do porquê que as pessoas bebem tanto. É isso que nós vamos falar. Então vamos direto ao ponto, mesmo para não perdermos muito tempo. Meu nome é Juvenólia Mendiati, estou aqui no canal Mulheres da Nova Era e o tema de hoje, como eu dizia, é bebida e a religião. Então, aqui nesse tema eu vou tentar mostrar por que as pessoas bebem tanto e o que a bebida tem a ver com a religião barra espiritualidade. Bem, mas como sempre, deixem o vosso like, mandem comentários, também partilhem para muitas pessoas. Façam o trabalho de amor ao próximo. Se vocês deixarem o vosso like, estão a praticar o amor ao próximo. Quando vocês partilharem para outras pessoas, estão a praticar o altruísmo. Então façam isso. Começam também como diz, a fazer os TPCs das lições que vocês aprendem aqui no canal. Vamos lá. Bebida e religião. Há uma estreita relação entre o consumo da bebida alcoólica e a religião. É isso que as pessoas ainda não sabem muito bem. Mas parece que poucos têm conhecimento disso e passarei abaixo a tecer comentários sobre o assunto. A bebida, quando consumida em quantidade normal, dispensamos comentários. Óbvio, né? Contudo, o vício em bebida tem a causa espiritual. É essa parte que muita gente ainda não compreende. As pessoas viciadas em bebida têm a causa, têm a fonte, têm a origem aí na espiritualidade. Em outras palavras, dentro do ventre do bêbado, na barriga do bêbado, assim vulgarmente falando, alojam-se espíritos que apreciam a bebida, espíritos que gostam de bebida. Então, espíritos animais, no geral, espíritos também de antepassados nossos, né, que são nossos espíritos secundários, assim como também espíritos obsessores que às vezes nós já trazemos de outras vidas, ou também de alguma coisa feita e nos lançam cá nesta mesma vida que vai nos perseguindo, que nos vai empurrando cada vez mais para a bebedeira. Agora eu vou explicar como é que eles se manifestam, né? O que acontece? Eles, os espíritos, por espírito é energia, né? E tudo que é energia é espírito. Então, eles absorvem a energia da bebida. Também a bebida tem energia própria. Absorve a energia da bebida, cuja quantidade se reduz a uma fração daquela que você ingeriu. E por essa razão que se diz que ninguém consegue beber, por exemplo, uma garrafa de 5 litros de água. Mas 5 litros de cerveja, um bêbado pode acabar à vontade. Se calhar até 1 hora de tempo ele acaba. Então, é como se houvesse uma esponja que absorve aquele álcool na barriga do bêbado. Por isso que ele não fica com a barriga cheia. Aliás, quando vai a bebida vai enchendo, desce para a bexiga e ele só vai urinando. Mas o estômago dele, se repararem, a bebida nunca enche o estômago de um bêbado. Por quê? Mas a água enche, ainda que a água é também um líquido, ela enche o estômago, a ponto da pessoa não querer mais, ou não poder mais beber. Mesmo se tiver que urinar, mas a barriga, o processo de beber, a barriga encher e depois de sair pelas urinas é um processo, né? Passa por algum processo de limpeza, tem que ir ao sangue, sabe? Aquilo que se depura é que vai à bexiga e sai como urina. Mas na bebida, o assunto é uma coisa estranha. Você pode beber 5 litros, tua barriga não vai encher. No caso, até falo mais da cerveja, porque as bebidas secas parecem mais violentas. Você não consegue consumir muita quantidade, em termos de litros, mas a cerveja você consegue consumir. Os bêbados consomem 5 litros, se calhar até, não sei, uma caixa. Vamos falar de caixas aqui em Moçambique. Uma caixa de 2 dias, uma pessoa acaba sozinha. 2 caixas, aqui pode acabar numa noite à vontade. E ele não vai se sentir com a barriga cheia. Então reparem isso aí. Quando o indivíduo embriagado se põe a discutir, por exemplo, ou a argumentar, tornando-se arrogante. Bom, aqui eu vou tentar falar assim.
como eu dizia lá em cima, que a bebida, né? É que dentro do ventre existe alojado um espírito, que pode ser animal, antepassado ou obsessor. E no caso dos animais, por exemplo, aí eu vou fazer referência agora, é quando um indivíduo embriagado, vou dar exemplo de 3 tipos de animais. Embriagado se põe a discutir ou a argumentar muito, tornando-se arrogante. Normalmente esse tipo de pessoas estão possuídas, vou assim usar esse termo, por um espírito, ou estão dominadas por um espírito de Tengu. Tengu eu não conheço muito bem esse animal, mas vou tentar procurar, depois poderia colocar na descrição do vídeo. É assim que fala do ensinamento de Mestre Sama. Mas também ele faz muita ligação com animais de origem japonesa, que mais abundam lá. Pode ser que também aqui em África, nós temos um continente tropical, né, quente, temos outros tipos de animais que são amigos da bebida, que consomem bebida. Então, aqui em África também pode ser que haja outro tipo de animais que consomem essa bebida. Mas aqui eu vou falar de exemplos de animais japoneses que consomem a bebida. Então, quando fica bem-humorado, por exemplo, e alegre, chegando a dar gargalhadas, depois logo a seguir dorme, sonolento lá, normalmente este é influenciado por espírito de texugo. Texugo nós temos. Mas nós aqui temos outros, o grupo macaco. O macaco é assim, é meio alegre, pula de ramo em ramo, onde ele bebe sem bebida, depois acaba dormindo. Então, eu aqui podia comparar com o espírito do macaco, aqui no África. Por exemplo, no caso do espírito do dragão, né, que é também um animal místico que está muito na mitologia japonesa, por sua vez, costuma fazer com que a pessoa fique de olhar parado, né, e se torne obstinamente insistente em assuntos e depois é provocador. Eu até consigo imaginar esse tipo de pessoas. Então aqui tentei dar exemplo de 3 tipos de animais com 3 tipos de comportamentos que os bêbados, né, os beberões normalmente se comportam. Então, de maneira geral, o estado de embriaguez resume-se nesses 3 tipos, como eu dizia, né? Mas há um outro quarto tipo, né? Vou tentar falar aqui de aqueles que são bêbados violentos, por exemplo, que em estado de embriaguez perdem totalmente a lucidez e passam a agir com brutalidade. E nós aqui temos muito esse tipo de bêbados, né? Geralmente são encostos de espíritos de pessoas falecidas na nossa linhagem familiar, ou também obsessores, mesmo, como dizia alguém que te lança um espírito simplesmente para te puxar para baixo, para que a tua vida não vá para frente. Então, como eu dizia, são encostos de espíritos de pessoas falecidas que em outras vidas tiveram suas células, né, as células dessas pessoas, esses obsessores, tiveram as suas células cerebrais danificadas por excesso de bebida. Vocês também, quando voltam a encostar, porque são obsessores, são usados, nesse momento os espíritos são espíritos usados, porque estão no sofrimento, estão nas trevas, eles são usados para continuar não vou usar a palavra maltratar, mas pronto, puxar as pessoas também para continuar ainda mais no negativo, para que a sua vida seja trevosa, e eles são lá colaboradores das trevas. Não, como eu dizia, são pessoas que morreram com as células danificadas por causa da bebida, e por estarem neste mesmo tempo, ao mesmo tempo são possuídas por espíritos de animais. Então a pessoa já está lá com o seu espírito de animal a lhe puxar para baixo. Depois, às vezes, tem duplicado o espírito também do antepassado lá, que era outro bebenhoca. Aí, realmente, ele torna-se violento, causam problemas e que estão a todos os que estão à sua volta. E, às vezes, e normalmente, esses espíritos, a questão como se diz, de encarnar o espírito é mais profundo, de maneira que o próprio bêbado apresenta um estado, né? Um estado de embriaguez que até afeta a sua própria feição. Ele fica parecido com aquele animal. Comecem a partir de agora a reparar as pessoas que estão bêbadas, né? É possível notar que estes apresentam feições no rosto ou de um texugo, mesmo a falar aqui desse exemplo, tornando-se um espírito de dragão, a sua aparência é tal qual esse animal, e aparece em desenhos ou escultura. Eles são magros, com testa angulada,
ossos na face salientes, além dos olhos fundos e brilhantes, às vezes ou dormentes. Então, quer dizer, o espírito não só incorpora para sugar, energeticamente sugar da bebida, mas ele também te põe com a tua face, né? Porque naquele momento ele é que está a agir, em seu nome, ele te põe com a face toda parecida ou idêntica, ou com feições idênticas daquele animal. Então, assim, o vício da bebida precisa ser inteiramente corrigido, pois todos sabem que além do bêbado prejudicar a ele mesmo, a sua própria vida, causa também desarmonia no lar, no caso de pais bêbados, imagina o sofrimento dos filhos e do seu cônjuge, transtornos da sociedade no geral, né? E constante sofrimento aos familiares daquela pessoa, daquele bêbado. Por fim, o indivíduo acaba tendo um destino infeliz. Por mais que busque corrigir a si próprio, seus esforços são infrutíferos. Esse é o outro segundo ponto que eu queria abordar. Já falei ali das características da questão da incorporação dos espíritos animais, dos seres humanos, antepassados, obsessores. Agora que vou falar do fato de como é difícil para essa pessoa sair da bebida. É quase como um exercício impossível, se ele quiser sair de si mesmo. Há pessoas que conseguem, mas a meio a um grande sofrimento, a um grande esforço, e são casos muito raros da pessoa conseguir sair da bebida por si só. Então, isso porque, conforme dito anteriormente, a causa, né, desta bebida está naquele hóspede, aquele espírito ali, aquele hóspede invisível que habita no ventre dele, que habita na barriga dele. Assim sendo, torna-se evidente que para corrigir o vício da bebida é preciso recorrer ao método espiritual. Você pode ir a um psicólogo, pode ir a um analista, porque a bebida não tem medicamento, né? A medicina convencional não produz medicamento para você parar de beber. Ainda que produz algum medicamento para te diminuir a vontade, não sei, mas quando aquele efeito da medicação passa, você volta a ter uma vontade mais acelerada da bebida. Então, até agora, os tratamentos mais eficazes que existem mesmo é recorrendo ao método espiritual. Ou seja, somente por meio de uma religião, esse objetivo pode ser alcançado, de curar um bêbado. Entretanto, parece que são também raras as religiões que têm esse poder de curar pessoas bêbadas. São raras as religiões. Apenas uma e outra consegue curar um bêbado empregando a abstinência por meio do autocontrole ou autoconhecimento. Aquela coisa, eu também já tive religiões assim que a pessoa era lá orientada a praticar abstinência e ela é levada a alguns ritos, etc. E com algum esforço, algumas pessoas conseguem, mas também, como eu dizia, não é fácil. Assim como para nós, não é bom, porque você está a empregar aí, acarreta um sofrimento ao ser humano, que não é fácil. Então, pode até parecer um autoelogio. Aqui já estou a entrar para a filosofia da salvação da Igreja Messiânica, na componente cura de doenças. E nesse caso, a doença, que não é uma doença, é uma característica, é a cura da bebedeira. Então, a nossa religião, a nossa instituição, não recomenda em absoluto nem a abstinência, nem a redução da bebida. Esse é um ponto muito importante. Simplesmente, nós afirmamos que se a pessoa quiser beber, se você entra na igreja messiânica com problema da bebida, o meu assunto é bebida, eu gostaria de parar de beber. O que te recomendo é que continue a beber e dão-te as práticas básicas da fé, que eu tenho estado aqui a falar sempre a cada dia a dia. E que uma das principais práticas básicas é o recebimento do Joré diariamente. Você continua, se está com vontade de beber, está com vontade de beber, vai beber, mas desde o momento que você vai fazendo as práticas básicas da fé diariamente nos termos recomendados. Então, como eu dizia, se a pessoa quiser beber, pode fazê-lo à vontade. A princípio, os que têm esse vício até ficam contentes. Aqui faz-me lembrar de uma irmã que ela sempre diz, eu conheci na igreja messiânica,
Quando alguém vem me encaminhar para a igreja messiânica, eu perguntei, essa igreja aqui proíbe beber? A pessoa diz, não, não proíbe beber. Eu disse, então eu vou experimentar essa igreja. Porque eu quero continuar a beber a minha bebida à vontade. Ela não era alcoólatra, mas no ela simplesmente achava que não queria abrir a mão sobre o vício da bebida que ela tinha. Até, penso que ela até nem era viciada. Mas ela entrou nessa brincadeira porque ela viu que há a igreja que proíbe isso. Então nós na Messiânica não proibimos ninguém de beber, mas vejam lá o que vem a seguir. Então, com o passar do tempo, como eu dizia, a pessoa vai dedicando, vai tendo as práticas básicas da fé, vai recebendo joré. Dizem que, ou até já não digo dizem, eu pessoalmente essa é a minha experiência de fé, que eu já vou fazendo aqui a ligação. Eu não parei de beber, continuo a beber, mas agora bebo, estou a fazer o fim, né? Bebo raras vezes e quantidades muito pequenas. Então, mas quando eu entrei na igreja messiânica, porque eu entrei com uma série de problemas, um dos problemas que eu tinha, estava um problema de relacionamentos, relacionamento afetivo, e isso afetava-me, eu descarregava na bebida. Não era assim, não me considerava viciada, mas eu tipo, sempre fim de semana saía, era o meu tubo de escape, ia lá com amigas, ficava na bebedeira até as tantas e voltava. Ao longo da semana não bebia, mas fim de semana, sempre que eu tivesse espaço, fim de semana, olha, eu entornava lá os copos e levava a vida assim. Então, com o passar do tempo, o sabor da bebida começou a tornar-se desagradável. Isso é experiência minha própria. Eu até comecei a trocar, não, mas já não me cai bem cerveja. Agora vou no vinho. Não, agora fico nas bebidas mais secas. Foi mudando, fui trocando. E nisso também fui diminuindo as quantidades. Né? E eles se embriagavam, né? Mesmo com doses pequenas. De tal forma que vou diminuir a quantidade, ia mudando os tipos, ia mudando as quantidades, e eu bebia pouquinho e já ficava animada. Até vezes, eu só bebi 2 copinhos de cerveja, como é que já estou assim tão animada? Então, isso também ia me deixando um pouco mais admirada, o que estava acontecendo dentro de mim. Mas isso realmente foi acontecendo. Em nossa igreja, como eu dizia, no passado esse tempo todo, no final não conseguem beber mais do que a quantidade considerada normal. Eu agora sou daquelas pessoas que posso me considerar, consumo a bebida alcoólica, mas de uma forma normal, de uma forma natural. Não sei, estou com vontade de beber. Às vezes está um calor, está um fim de semana, apetece beber um copo de cerveja, eu lá bebo. E até mesmo bebo, depois já não me sinto bem mais tarde. Só aquele copo de cerveja também às vezes cria me balaza, passa a expressão. Para quem é moçambicano assistir esse vídeo, tem essas expressões. Então, eu como tenho a minha purificação da sinusite, fico muito constipada, que já não me agrada, mas agora você acha que eu tive que beber isso aqui para depois no fim acabar no fim do dia desta forma, com dor de cabeça, com muita corrida, aliás, correr, enfim. Mas também o próprio sabor mesmo, 1 ou 2 copos para mim já é suficiente, não quero mais mesmo. Neste momento, esta é a minha natureza, essa é a minha normalidade. Eu já não estou mais para copos de 3, 4, 5, 6 cervejas ou uma garrafa de vinho, já não consigo acabar. Então, em nossa igreja, como diz, existem muitas pessoas que passaram por essas experiências semelhantes. Falo de mim, a dia também estava conversando com o irmão, falou a mesma coisa. Esse irmão, até quando chegou, as pessoas, ele diz assim, quando ele conseguiu encaminhar pessoas para a igreja só por as pessoas viverem a sua nova postura, porque ele realmente já não bebe. Ele próprio dono disse-me assim um dia, Súlia, há dias que peguei cerveja, pus na geleira, quando dei por mim já tinha passado uma semana, ainda estavam as cervejas na geleira, eu já nem me lembrava delas. Mas era uma pessoa que quase sempre consumia a bebida, quase sempre bebia a cerveja. Então, só para ver que os milagres da igreja messiânica são assim, são de uma forma distraída. Aquele efeito vai passando sem sofrimento, sem passar por nenhuma abstinência, sem passar por nenhum forcing, que eu tenho que parar isso, tenho que controlar aquilo, sem nenhum controle, sem nenhuma obrigação, a coisa vai sumindo. Você só tem que dedicar para luz, para Deus, dedicar em amor ao próximo, dedicar no altruísmo, dedicar no bem-estar, que tudo aquilo que é errado vai se afastando do seu caminho, e no caso, a bebida alcoólica. Então, o motivo é que ao receber, né, agora já explicado, né, por que as pessoas dessa forma tão do nada,
Também já aconteceu comigo. Eu, de repente, eu já não estou a beber muito. Também aconteceu comigo. Eu já não estou a gostar muito da bebida. Eu já não estou a sentir aquele sabor. Acho que a cerveja não estava boa. Eu procurava, vou trocar de cerveja aqui. Dê-me uma outra cerveja, mas depois eu vi que não é o problema da cerveja. Simplesmente o sabor na minha boca já não era o mesmo. Já não tinha aquela vontade, aquela paixão pela cerveja. Então, explicando a motivação, é que ao receber continuamente a luz de Deus, o Joré, né? Além das práticas básicas que eu tenho estado a falar, como eu disse, o espírito, aquele hóspede que eu referi anteriormente, aquele espírito animal, de antepassado, ou do obsessor, que estava dentro de nós, alojado dentro de nós, no nosso ventre, do ventre da pessoa, ele começa a enfraquecer com a luz de Deus, com o conhecimento da luz de Deus. Ele vai enfraquecendo e proporcionalmente também você vai diminuindo a quantidade de bebida. Até que no dia em que ele sumir do seu ventre, aquela energia, quando ela some do seu ventre, acaba voltando a ser uma pessoa normal que aprecia a bebida de forma natural, de forma normal. Como eu dizia, assim como eu estou neste momento. Assim seja, qual for a religião, se ela possuir, né, qualquer que seja a religião, se ela possuir o poder da luz divina, conseguirá eliminar os beberões do seu quadro de fiéis da igreja ou dessa religião. Então, estas são coletâneas de assuntos de fé da igreja messiânica que foram escritos por Mestre Sama no dia 5 de setembro de 1948. Muito obrigada, meninas. Até o próximo vídeo. Fiquem, para aquela que se sente que está sendo bebanhocas, aproxime a igreja messiânica, venha receber a luz divina, que aos poucos você vai sair da bebida sem se aperceber como euzinha aqui. Obrigada, fiquem bem, até a próxima.